Rogério Correia, né, que é deputado estadual do PT, muito combativo, questiona a defesa de genocídio por Jorge Pontual em plena concessão pública, né? Ou seja, eu ontem estava até comentando, né, em casa, né, eu fui assistir a Globo News, aí eu fiz um comentário no privado, né? O que você está vendo aí? Perguntei para a nossa companheira Júlia. Aí ela ficou assim, eu falei, eu estou vendo 6 canalha. 6 canalha. Eram 6 mesmo? Gente. 6 que apareciam lá na tela falando Sim. aquelas coisas assim mais bizarras, né? Manipulando. Então, assim, eu queria, antes de dar o giro de notícias, Tereza, a gente começar por esse tema que muitas vezes as pessoas não se deram conta ainda qual é a situação do mundo hoje, né? Por que ocorrem tantas coisas absurdas, desumanas, bizarras, inomináveis? Por que está acontecendo esse genocídio lá na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, né? Não podemos esquecer lá da Cisjordânia. Então, nós até no nosso vídeo que nós fizemos aí, né, dando a nossa humilde contribuição nessa questão da guerra, nós focamos nesse ponto, né, do filósofo alemão Marx Horkheim, que ele dá uma contribuição muito importante quando ele fala da razão instrumental. A humanidade, ela vinha historicamente, né, tendo a razão, a racionalidade, o seu principal mecanismo de salvação, o que já era apontado pelos gregos, tanto que o Ocidente, quando cai em si, né, depois daquele período de trevas, né, quando há o obscurantismo, a irracionalidade, daquele período, né, que foi dominado ali pelo dogma, né, pela ausência de debate, pela ausência de uma consciência crítica sobre as coisas, você vê ali despontar, né, o iluminismo para trazer luz àquele período de trevas, onde, por exemplo, só para o nosso espectador entender, se a pessoa afirmasse que a Terra era redonda, por exemplo, estava sujeita a ser morto e queimado numa fogueira, né? Porque a Bíblia falava que a Terra era reta, sustentada por alguns, a Bíblia propriamente dita, né? Mas alguns teólogos, alguns poderosos, né, da igreja na época dominante, né, que era a Igreja Católica. Em alguns lugares despontou o poder da Igreja Protestante, isso tudo, mas predominantemente da Igreja Católica, dizer que a Terra era plana e sustentada por 4 elefantes. Né? Então, se alguém falasse que a Terra era redonda, ia de contra a palavra de Deus, o caminho, a verdade e a vida, né? As escrituras sagradas, e arder na fogueira. Né? Se falasse, por exemplo, que a Terra não era o centro do mundo, por exemplo, como outros já falaram, né, que a Terra girava em torno do Sol, e o Sol, que era o centro do sistema solar, estaria sujeito. Então, esse era o período das trevas. E vem o iluminismo. Só que aconteceu um fenômeno, né? Então, isso era um período em que o conhecimento ele ia surgindo, as pessoas iam, né? Surge Gutenberg, né, com a invenção, né, do papel ali, não do papel, né, mas da impressão em série ali dos livros, conseguiu popularizar o livro, né, porque ele juntou vários conhecimentos da prensa, do vinho, né, com o negócio de cunhar moeda, juntou várias tecnologias, vários conhecimentos e fez ali a impressão de uma maneira bem rápida, né, comparada
com o que se tinha antes, né? Então ele inventa ali o que se chama ali de imprensa, né? E faz ali, começa a ter as gráficas, né? Para a impressão dos livros, e esse conhecimento, né, dos livros passa a ser o principal veículo aí de, vamos dizer assim, divulgação, né, do saber, do conhecimento humano e tal. Então as pessoas escreviam os seus livros, as pessoas iam lendo, esse conhecimento era socializado, tá? E as pessoas iam se iluminando aí através da razão e do conhecimento. A produção está mandando aqui, acho que a participação aí do nosso público. Vamos ver aqui quem está com a gente aqui agora. Opa, foi. Ó, Mariane, muito bom ouvir você, Augusto. Boa tarde, muito bom ter você aqui com a gente, Mariane. Faz aí seu comentário e sua pergunta. Então, só que aconteceu uma coisa que foi identificada aí por Marx Horkheim, esse filósofo alemão. É a chamada razão instrumental. Essa razão, esse conhecimento que existia e foi libertador para a humanidade ali no iluminismo, né? Não que ele não fosse aparelhado, instrumentalizado. Ele sempre foi instrumentalizado ao longo da história, inclusive na Grécia Antiga, onde se colocava a questão da razão pela razão, pelo conhecimento, para buscar as melhores utopias humanas, né? O bem comum e tal, ali como filosofava Aristóteles, mas de alguma forma sempre foi instrumentalizada por jogos de poder, né? E a sociedade humana sempre foi, né, jogos de poder. Só que, com essa razão instrumental, o que acontece? Esse conhecimento que vai surgindo, você veja pelos cientistas. Quem financia os cientistas? Ou é o Estado, ou é a iniciativa privada, uma empresa. Então, assim, especula-se, né? Tem autores que falam que hoje a disparidade, Tereza, entre aqueles bilionários, né? No mundo hoje, os 2.500 bilionários, olha a população do mundo. Quase 10 bi, né? 8 bilhões. Mais. Né? Assim. Até onde eu vi era 8 bilhões, né? Não sei, eu estou desatualizado, tão desatualizado assim? Tem mais. Tem mais? Acho que dá quase 9. Vamos ver aqui? Está para sair outra pesquisa. Vamos ver a população do mundo? População do mundo. Vamos ver aqui. Ó, Tereza, tá aqui 7,888 bilhões, tá? Eu falei 8 para arredondar. Você estava com a razão. Então, assim... Então, você vê que tem 2.500 bilionários. Nossa. Então, os cientistas que analisam esse fenômeno falam assim, a gama de conhecimento que esses bilionários possuem é muito grande, né? Tão desproporcional a nós, pobres mortais, que hoje não tem mais como, para muitos, a gente sair do domínio disso. Então, nós somos hoje, Tereza, queira ou não queira, massa. Né? Massa não é povo, massa não é população, massa é um gado tangido. Né? Quando se fala aí, né, do bolsonarismo como gado, é nesse sentido, né? Uma metáfora para mostrar pessoas que não pensam mais pela própria cabeça, que são tangidas, são lideradas, direcionadas, muitas, no caso do bolsonarismo, liderada pelo afeto do ódio, do preconceito, da misoginia, né? Do machismo.
do racismo, né? Mas, para muitos analistas, todos nós hoje somos massa. Você veja que até nós aqui, que temos uma consciência crítica, nós falamos o quê? O assunto que... Quem quer que a gente fale de certos assuntos? Somos nós ou os bilionários? Na sua opinião? Os bilionários. Você vê que, como eu vi até recentemente um meme, né? Uma piada que era assim: quer ver como nós somos manipulados? É só você ver que, num passo de mágica, a guerra da Ucrânia parou de ser falada. Como se não existisse mais. E por que foi falado só da guerra da Ucrânia? Que interessava que se falasse da guerra da Ucrânia? Quem interessa que hoje se fale sobre a Palestina, a guerra da Palestina? Então, ou seja, você veja que até o que a gente fala ou deixa de falar, não somos nós que escolhemos. Sim. Tem um grupo muito reduzido de bilionários que decide o que nós vamos, o que vai pautar a sociedade. Nós aqui buscamos denunciar isso, mas nós não estamos totalmente fora desse balaio de gato. Estamos dentro do balaio de gato. Estamos, de uma certa forma, manipulados por esse balaio de gato. Por exemplo, quando eu assisti a mídia, teve um período da minha vida, só para as pessoas aqui de casa aí, nossos telespectadores, né? Ou os nossos ouvintes, quem só está ouvindo, né? Entender? Houve um período da minha vida, né? Quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos de idade, que se eu não fizesse um churrasco e tomasse uma cerveja no final de semana, eu não estava vivo. Agora, é porque eu gostava? Não. É porque tinha uma lavagem cerebral para isso. Né? A pessoa acha que ela gosta de fazer aquilo. Não é ela que gosta. Ela teve uma lavagem cerebral para aquilo. Sim. Né? A pessoa acha que ela gosta de ouvir música sertaneja. Não, ela teve uma lavagem cerebral para aquilo. Então, tudo que a pessoa faz, ela pensa que foi ela que escolheu, mas não foi. Até o que ela fala, o que ela faz ou deixa de fazer, existe um direcionamento, uma manipulação por trás daquilo. Então, assim, para entender, as pessoas então já entenderam que existe essa lavagem cerebral aí. Então, ele fala o seguinte, que essa razão instrumental, ela visa o quê? Não mais conscientização, não mais o homem na sua formação, na sua cultura, na sua libertação, na sua emancipação. O homem não é o foco. É o domínio da natureza e de outros seres humanos. Ou seja, o poder. Então, essa razão instrumental, ela visa unicamente o domínio da natureza e o poder. Manipular e dominar outros seres humanos. Unicamente isso. É porque você não consegue alterar, né? A gente não consegue alterar. Por exemplo, nós estamos aqui, imagina o que está pensando os banqueiros nesse mundo. É outra rota, eu não estou dentro dessa rota. Como que eu vou mudar qualquer coisa? É difícil demais. Realmente nós somos manipulados. Porque a velocidade de quem tem dinheiro, poder econômico, poder político, eu acho que você colocou muito bem, é diferente da nossa. Nos resta tentar sobreviver fora dessa nave. Quer ver um outro elemento bem simples de você perceber como a manipulação? Você não pensou que o Hamas era terrorista? O Hamas, em algum momento você falou assim. Hoje talvez não, mas quando vem a enxurrada e tal, não, o Hamas é terrorista. A imprensa veio pressionando as nossas cabeças e não esclareceu. Se você for fazer uma pesquisa hoje com a população, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista.
Uma pessoa nem nunca ouviu falar, não sabe nem o que é o Hamas, mas o Hamas é terrorista. Que, na verdade... Porque a mídia taxou o Hamas de terrorista. Só que o Hamas não é considerado uma organização terrorista pela ONU, por nenhuma entidade governamental do mundo, ela não é considerada uma organização terrorista. Você pode ter todas as críticas ao Hamas, como eu particularmente entendo. É uma organização fundamentalista, mas aí você teria que criticar até o sionismo também, porque é igualmente fundamentalista. Né? É conservador, é reacionário, mas você teria que criticar o sionismo também da mesma forma. Né? E o Hamas, ele que ganhou as eleições lá de 2006, ele é o representante hoje do povo palestino. É quem desenvolve a luta da resistência do povo palestino em busca da sua emancipação, que é legítima. Né? O Estado de Israel, para muitos, é o único e o último Estado colonial que existe no mundo. Né? O que é o Estado colonial? Aquilo que o direito internacional proíbe, coloca como ilegal. O que era o Estado colonial? Era o que, por exemplo, existia na época das navegações. Portugal não veio aqui, não dominou militarmente, né, o Brasil e não botou e fez do Brasil colônia de Portugal. Isso que é o Estado colonial. Isso não é mais permitido pelo direito internacional. O que faz ali o Estado de Israel em relação ao povo palestino se não colonizar, explorar aquele território e aquele povo que não tem independência, não tem autonomia e tal? É uma colônia deles. E é até escravo deles. Não é? E um regime ali de apartheid. Né? Racista. Pior até do que foi o apartheid ali na África do Sul. Porque não tinha bombardeio ali do governo racista sul-africano naquelas comunidades ali na África do Sul de negros. Sim. Como hoje tem ali que eles estão, né, como está sendo feito hoje ali na faixa de Gaza, ali na Cisjordânia.